Gente, 4 pessoas foram presas preventivamente só no Espírito Santo. Esse foi o resultado da operação da Polícia Federal realizada por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Foram presos o vereador Armandinho Fontoura, do Podemos, o pastor evangélico Fabiano Oliveira, o radialista Max Pitangui e o jornalista Jackson Vieria. Mais 2 pessoas foram alvos também. Vamos conferir então uma reportagem da nossa Yasmin Costa. Entre os alvos estão os deputados estaduais pelo Espírito Santo, Carlos Von e Capitão Assunção. Eles terão que usar tornozeleira eletrônica, não podem deixar o estado e ficam proibidos de usar redes sociais. Em caso de descumprimento, a previsão de multa diária no valor de R$20 mil. Em nota, a assessoria do deputado Capitão Assunção informou que recebeu com espanto a ação. Pelas redes sociais, o futuro ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino, disse que durante a operação da Polícia Federal foram encontradas várias armas, incluindo fuzis e rifles com lunetas utilizados para disparos a longa distância. Flávio Dino ainda afirmou que definitivamente isso não era liberdade de expressão. Valdemar Costa Neto divulgou um vídeo criticando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O presidente do PL se posicionou a favor das manifestações e ainda afirmou que só não terão o apoio do PL as pessoas que contrariarem a lei. Proteger as pessoas de bem, não fazemos mais que a nossa obrigação. E eu quero agradecer vocês que estão na rua, que estão ainda lutando e continuem na luta. O Bolsonaro não vai decepcionar ninguém. Continue na luta. O Bolsonaro é um grande líder que veio para ficar também. E eu quero dizer para vocês que nós vamos estar sempre juntos na defesa dos nossos deputados e dos nossos senadores e de vocês, principalmente, que fizeram com que o Partido Liberal fosse o maior partido do Brasil. Em outras 2 decisões desta quarta-feira, Alexandre de Moraes mandou suspender certificados de registro de colecionador, atirador desportivo e caçador, os CACs, e bloquear 168 perfis de suspeitos de organizar e financiar os bloqueios e manifestações em frente a quartéis do Exército contra o resultado das eleições. Muito bem, Zoe, então temos 2 deputados aí agora de tornozeleira. Hoje de manhã eu lembrei que eu tenho em casa um livro do Alexandre de Moraes. Eu estudava no meu primeiro ano de faculdade com esse livro, né? Ele escreveu sobre direitos e garantias fundamentais, artigo 5º da Constituição, sobre imunidade parlamentar. E hoje de manhã eu lembrei que eu tinha esse livro. Eu fui lá na estante procurar e tá na casa da minha mãe. Eu queria ter trazido hoje, mas Deus, ele me protege. Deus é bom o tempo todo, porque o que eu ia fazer hoje com esse livro ia dar muito problema para mim e acredito que até para a emissora. Então é engraçado ver que o livro que eu usava para estudar no primeiro ano de faculdade de Direito, escrito por esse senhor, hoje ele faz todo o contrário do que um dia ele escreveu. Igualzinho o livro do Gilmar Mendes. No livro do Gilmar Mendes, várias coisas que ele defendia naquele livro, hoje ele é contra. Até um dia eu perguntei em sala de aula para um professor: professor, o que é para fazer com esse livro do Gilmar hoje? É para a gente jogar fora? Porque não serve para mais nada. A gente estuda as leis aqui na faculdade, mas o próprio ministro que escreveu uma coisa hoje diz que não é mais isso. Para que serve esse livro? Então, hoje, os livros do Gilmar e do Alexandre de Moraes servem para quê? Ou para mandar para Cuba, para as pessoas limpar o bumbum, já que não tem papel higiênico, ou para fazer uma fogueira num dia que está frio, ou para rasgar quando você estiver estressado e estiver precisando quebrar alguma coisa. Rasga o livro e joga na lixeira. É para isso que hoje esses livros servem. Infelizmente, hoje no Brasil, é de partir o coração, mas também de dar muita revolta o que vem acontecendo. Deputados
que estão sendo presos, deputados que não conseguem mais usar as suas redes sociais para se comunicar aí com seus eleitores, cidadãos de bem que estão deixando o conforto dos seus lares para ir às ruas, ficar lá acampados no QG em Brasília, aqui no Ibirapuera, em São Paulo, estão deixando aí as suas famílias por uma coisa muito maior que defender a sua liberdade, e essas pessoas estão sendo presas pela Suprema Corte do Brasil. Suprema Corte essa que concede habeas corpus para traficante, que manda soltar bandido, que ajuda bandido a chegar à presidência da República, que dá um jeito aí de descondenar a pessoa que foi condenada em várias instâncias por vários desembargadores, mais de 10 desembargadores. Então, a inversão de valores, a gente volta, né, tocar nessa tecla. A inversão de valores, a grande inversão de valores. Você vê pessoas que não seguem a Constituição, que não seguem as leis, se dando bem no Brasil, e as pessoas que pedem apenas uma coisa: o respeito à Constituição, o respeito às leis, o respeito ao devido processo legal e ao Estado democrático de direito, sendo presas. Enquanto os outros que matam pai, mãe, têm direito à saidinha no dia do Dia das Mães, por exemplo. Então, a inversão de valores hoje no Brasil é muito grande, e ao mesmo tempo que dá uma tristeza muito grande ver o que está acontecendo com essas pessoas, também gera uma revolta muito grande. E é isso que essa pessoa quer. Essa pessoa que está mandando prender e está fazendo essas ilegalidades, ele estica a corda cada vez mais, porque o que ele quer é isso. Ele quer gerar a revolta do povo até chegar no limite que a pessoa faz alguma besteira e aí fala: olha o que a pessoa está fazendo. Tirou a pessoa do sério, cometeu todas as ilegalidades, e quando a pessoa chega no seu limite, ela vai e fala: olha o que essa pessoa fez, e coloca toda a culpa nisso. É isso que esse senhor está querendo. Ele está querendo uma guerra civil, porque não dá para explicar, né, já o que ele está fazendo. Não dá. Quando você acha que já chegou no limite, ele vai e coloca mais lenha na fogueira. E cadê Arthur Lira? Cadê o Pacheco? Cadê? Para mim, pior que esse senhor que manda prender são as pessoas que passam a mão na cabeça, e principalmente o Pacheco. O Pacheco tem tudo para acabar com isso, para colocar um ponto final nessa história, devolver aí as redes sociais aos deputados, soltar as pessoas de bem que estão presas, mas ele não faz isso. Então, para mim, pior que o tirano que está mandando prender é quem tem a caneta e o poder na mão de colocar um freio nesse tirano, e não o faz. Mas sabe o que eu acho, Paulo? É assim, por favor. Eles estão colocando tudo dentro de um mesmo balaio de gato e criando uma situação como se tudo fosse a mesma coisa. Vamos separar um pouco as coisas? Manifestações democráticas são permitidas num país livre. Ponto final. As pessoas têm o direito de estar nas ruas, sim. Eles podem estar nas portas dos quartéis, eles podem colocar sua barraquinha lá, sendo que se permita o direito de ir e vir, não haja vandalismo, não haja nenhum tipo de agressão às pessoas. Ponto final. Podem ficar lá o tempo que eles quiserem. O Brasil é um país democrático. Isso tem que ser garantido pela nossa Constituição. E é isso que está deixando a população extremamente nervosa. Outra questão são pontos isolados de pessoas que cometem vandalismo. Fechar a estrada, está errado. O próprio presidente Jair Bolsonaro disse: por favor, liberem as estradas e garantam o direito de ir e vir das pessoas. Alguém pagar, financiar compra de água, compra de mantimento para a pessoa comer, qual que é o problema disso? Essas pessoas não estão financiando o crime organizado, não estão financiando para que haja uma convulsão no Brasil e que todo mundo vá para a rua para invadir o Congresso Nacional. Essas pessoas não têm esse perfil, tanto que estão ficando na porta do quartel e não na frente do Congresso Nacional para evitar isso, que apareçam meia dúzia de loucos, sejam próprios extremistas de direita ou eventualmente infiltrados de esquerda e cometam qualquer atitude que seja antidemocrática. Agora, se coloca tudo dentro do mesmo balaio, mais de 100 pessoas recebem a Polícia Federal na sua casa, a grande maioria são pessoas de bem, e como você mesmo colocou, Zoe, a gente vê essa grande inversão de valores. Quem cometeu o crime está solto e quem não cometeu o crime está com tornozeleira. Conradão, para a gente fechar. É importante, ô Zoe, só para saber, esse livro do Alexandre de Moraes que tu tem, é aquele que a Folha de São Paulo diz que ele plagiou do autor espanhol? É, ele estava acusado de plágio por conta desse livro aí. Vale a pena a gente trazer já isso aí. Procurem uma matéria da Folha de São Paulo, lá 2017, vocês vão encontrar. Meus amigos, o Alexandre de Moraes, se encontrar com ele na vida, eu dou os parabéns, né? Esse cara é o mais macho que eu já vi no Brasil, assim, ó, na história recente. O que esse homem faz, beira o absurdo, né? Anteontem ele chegou e falou: amanhã nós teremos mais prisões e mais multas.
e no outro dia mais prisões e mais multas. Agora me chama a atenção quando a gente vê essa matéria do jornalismo que fala armas foram apreendidas, armas legais, propriedade privada, autorizada pela lei. Então, o Alexandre de Moraes está tomando a propriedade privada do cidadão sem ter o devido processo legal. Eu bato na tecla do devido processo legal para vocês entenderem que nenhuma dessas pessoas soube que eles estariam sobre alguma ação judicial, nenhum deles foi ouvido, nenhum deles pôde se defender, nenhum deles pôde recorrer dessa sentença e ele já tomou a punição. Então vocês entendem que esse caminho jurídico aqui foi completamente afastado? Esse é o arroubo que a gente vê aqui no Brasil. O que me chama a atenção também, eu recebi de um seguidor aqui, é que ele foi multado pela Polícia Rodoviária Federal em Novo Hamburgo, porque ele buzinou para as manifestações antidemocráticas, diz aqui a autuação, notificação de autuação número 75096905. Então vocês veem o absurdo que a gente vive, alguém buzina porque está vendo uma manifestação, toma uma multa. É um arrepio da lei que nós vivemos e como vocês já falaram, como a gente já falou com a Bia Kicis ontem também, agora vocês viram o Valdemar Costa Neto falar também. Agora o que me chama a atenção nisso tudo, só para finalizar meu comentário, é que nessa multa que a nosso TSE continuou aplicando ao PL, o Alexandre de Moraes fala em caçar esse partido do Bolsonaro, em caçar o PL. Então, olha o que a gente está vendo, uma completa inversão de valores, e nós não temos mais o devido processo legal, que é uma das garantias fundamentais da nossa Constituição. O que me deixa sobremaneira assustado é quando a gente tem a Suprema Corte, que deveria zelar pela nossa Constituição, rasgando a Constituição em pedacinhos. Tempos difíceis que se avizinham no Brasil, e eu não vejo uma solução adiante, Paulo.